Então, bora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade santa de estarmos todos aqui reunidos, com saúde, com disposição, com alegria no coração de semear o Evangelho de Jesus nessa seara do bem, nessa corrente positiva que estamos almejando construir em torno de nossas vidas, em torno de nossas comunidades, para ajudar Jesus nesse projeto de transformar a Terra num mundo melhor, de almas mais brandas, de almas mais fraternas, para povoar o seu reinado aqui na Terra, nesse momento de transição, onde muitas vidas ainda se perdem nas ilusões da vida, onde temos a consciência de que somos deuses e somos capazes de fazer de nossas vidas o reino dos céus de forma plena. E com essa alegria no coração, agradecendo a oportunidade dos bons espíritos que sempre estão a nos intuir nas nossas decisões, e com a prece que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou, podemos iniciar essa bela reunião onde aprenderemos muito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações. E livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Lu. De nada. Bom, então, vou apresentar aqui a tela. Vocês veem bem ou tá pequeno? Cauê, quem sabe me dizer também. Tá ótimo. Tá ótimo? Pelo menos tá ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. O dilema Espiritismo versus faculdade. Justifica o afastamento do jovem? Bom, eu trouxe aqui a história da Alessandra, só para a gente ter como referência. A Alessandra é uma jovem de 19 anos, ajudante na evangelização infantil, num centro espírita aqui em São Paulo. E ela está ali iniciando na tarefa, está num estágio ali de ajudar. Só que ela descobriu que entrou na Universidade dos Sonhos. E ela, então, vai poder, nessa universidade, morar em casa, mas ainda assim pega ônibus e chega depois de horas na faculdade, fica lá, faculdade integral, volta, e é uma correria. A evangelização é no final de semana. É possível ela conciliar, mas ainda assim ela fica exausta a semana toda. Além, então, recorda das suas tarefas na casa espírita e entra em um dilema. Será que ela vai dar conta? Será que fica ou não na casa espírita? Qual é a prioridade dela nesse momento? Gente, essa é uma mini historinha para a gente entrar no assunto e pensar que isso é comum, seja em faculdade, seja no emprego, seja em mil outras coisas que quando você entra numa fase aí jovem adulto, você começa a ter mais responsabilidades, né? Talvez não mais que, não necessariamente mais que os adultos, né? Mas é onde inicia essa carga e independência. Então, a gente, para discutir, primeiro eu vou abrir para vocês. Os nossos convidados também podem comentar, mas depois eu vou trazer perguntas só para eles. Agora, para todo mundo. Quais são os principais desafios que um jovem enfrenta ao tentar conciliar a faculdade e a participação na casa espírita? Podem falar. Vai lá, Isabel.
Eu acho que a primeira, assim, de ordem material é um envolvimento, um comprometimento maior da carga horária, que ele vai ter um desafio aí para administrar. Eu acho que de largada é isso, né? Normalmente. Então, um comprometimento maior para conciliar, realmente. Como que vocês conseguem contar? Alguém vivenciou isso? Como que foi esse desafio? É possível conciliar, equilibrar? O que vocês acham? Se vocês fossem aí próximos da Alessandra, o que vocês falariam para ela? Pode falar, Dê. Então, conciliar dá, né, gente? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. A gente trabalhava e não tinha celular, não tinha nada que facilitasse para a gente, tomava ônibus, que hoje muitos vão de carro. Então, tem condição de conciliar. A gente, naquela época, fazia tudo e domingo ia, naquela época que eu era católica, a gente ia na igreja, participar do grupo de jovens. Então, conciliar dá. É uma questão de querer fazer, né? Muito bom. Renato? Oi, amigos. Bom dia. Eu acho que deixa eu só tirar o som daqui, senão eu não consigo falar. Só tirar. Me ouvem? Me ouvem, né? Tá. Eu não estou ouvindo vocês, né? Mas vai ser assim que eu conseguir falar. Tá bom. Eu acho que os principais desafios que o jovem enfrenta, Dando eco, Renato, em tentar conciliar a faculdade, participação na casa, mais do que só o compromisso, né, de se integrar a alguma tarefa, é ser acolhido na tarefa a qual se propõe, ou encontrar os caminhos em que esse receber o jovem, porque o jovem ele é extremamente ativo em tudo, né? Então, quando ele se sente pertencente a algum lugar e tem um compromisso com alguma tarefa, ele vai fazer. Mas se ele estiver sempre como apenas um espectador, né, ele se desmotiva e dá vazão àquilo que é de maior relevância para ele, que no caso, naquele momento, é a faculdade. Então, o centro espírita vai fazer vai ter uma grande importância para ele nessa construção base desde a infância, né? Mas especialmente nesses momentos de tantos conflitos, tantas decisões, tantas coisas, ele vai ser um complemento importante, assim, uma ferramenta extremamente importante. Mas se ele chegar e não tiver esse acolhimento, não tiver essa inserção, não tiver essa participação, né, o pertencimento, aí você vai enfrentar uma desmotivação muito rapidamente. Aí eles abandonam, e aí a gente atribui a falta de compromisso do jovem. Mas fomos nós que provocamos muitas vezes. Era isso. Nossa, você trouxe algo importante. Como que depende de como é essa inserção do jovem na casa espírita até então. Se for uma casa que o envolva, que ele se sinta pertencente, né, na mocidade, nos trabalhos, isso pode fazer diferença, né? Tem mais 3 pessoas, aí depois a gente passa para a próxima questão, tá bom? Na ordem é o Gilberto? É isso? Não, acho que é a dona Lourdes, né? Ah, Dona Lourdes. Pode falar. Dona Lourdes? Ela pode ter apertado o botão errado e saído. Passa para a próxima, aí você depois Tá bom. pode para ela. Não, ela tá falando, só que tá no mudo. Ah, eu não estou vendo a tela dela. E ela vai continuar falando. Ana Lourdes, você tá no mudo. Acho que tá sem volume também, né? Eu estou podendo falar agora, então? Sim. Ai, tá bom. Passa. Desculpa. Eu estava analisando assim, que eu não acho que o fato da faculdade em si. A faculdade é um obstáculo aí, mas existem muitos outros.
Ao meu ver, assim, eu penso em relação, por exemplo, quando meu filho entrou na faculdade, não é nem a questão da casa espírita, mas quando ele foi para um curso que ele achava que ia ser o ideal da vida dele, ele começou a perceber dentro do ambiente da própria sala que as pessoas negavam muitas questões, né? Principalmente essa coisa de religiosidade, de ética. E aí isso foi uma coisa, por exemplo, que mexeu muito com ele. E ele não se identificou com a faculdade. E aí ele acabou saindo, né, para poder fazer outras coisas que ele acreditava. Então, depende muito da própria faculdade, da própria linha, ou realmente do ambiente onde ele vive fora, que às vezes a influência é muito grande e é contrária a esses princípios, né? Porque quando realmente a pessoa está engajada, ela vai dando um jeitinho, vai se ajeitando, mesmo que ela não consiga 100%, né, de envolvimento, mas não abandonar, por exemplo, a sua tarefa, né? Então, eu vejo assim, né, não só a questão da faculdade, pode ser do trabalho, pode ser do grupo onde eles pertencem, né? Mas a faculdade, eu acho que ela tem uma influência muito grande na vida dos jovens, tanto para colocá-los no caminho como para tirar. É o que eu vejo, entendeu? Posso estar enganada. Mas a senhora trouxe 2 pontos muito importantes para a gente, eu peguei, né? O primeiro seria que a faculdade, ela também é um lugar de construção de pensamento, né? E que é muito definitivo no momento da juventude, né? E isso pode tanto tirar o jovem, né? Ou se ele tiver com o suporte aí do espiritismo, ele consegue se manter, né? Então esse é um ponto. E o outro é que existem casos e casos, né? A gente não pode dizer, para tal jovem, ele ia conseguir e não conseguiu, não. A gente não pode julgar a vivência de cada um, tanto que tem gente que vai fazer faculdade longe, né? Tem várias N questões, né? Tem que conciliar trabalho, faculdade, e é difícil. Então, hoje a gente está falando daquele jovem que pode e o que a gente pode oferecer para ele, né? Para conseguir conciliar. Então, as próximas 3 pessoas vão falar, gente, aí depois a gente encerra. É a Samantha? Então, vamos lá. O que eu pensei, muito que o Zé Carlos colocou no chat. Eu pensei uma coisa, ele também pensou, pensamos igual, meu irmão. A questão, assim, né, o jovem, e mesmo nós, colocamos todas as atividades dentro de uma lista igual. E aí parece que uma atrapalha a outra, né? Então, o que eu acredito que falta necessidade, que tem a necessidade, é dele entender as prioridades. Todos nós acordamos com uma demanda de atividade que, cronologicamente, nós não vamos conseguir cumprir. Então, nós escolhemos, né? E o jovem também. Então, só que como escolher se ele não souber priorizar? Então, ele vai colocar tudo junto no mesmo, né, ali, e vai tirar aquilo que, entre aspas, não ajuda ele naquele momento. Mas aquele momento, a casa espírita e a evangelização pode ser a força, a base, o local dele ganhar energias para conseguir enfrentar o baque da faculdade, as questões que a dona Lourdes colocou para ter a firmeza de se posicionar. Então, enquanto ele enxergar a evangelização como, mais uma coisa que eu tenho para fazer, a gente não vai conseguir mudar esse pensamento. Então, a visão em relação a como eles enxergam a evangelização, né? Estar na casa espírita, não como mais um serviço, mais uma atividade, mais um tempo que eu vou perder, que eu podia estar estudando, mas como a base que eu vou me fortificar para poder encarar tudo, né? E aí compete à casa espírita fazer isso. E como o Zé Carlos também falou, que eu também tinha colocado aqui, é a adequação da casa a esse momento do jovem, né? Todos teremos que ser um pouco flexíveis, senão não vamos chegar a acordo nenhum e ele vai embora, né? Obrigada, Samantha. Então, já tem uma questão para a gente. Como a gente ajuda a colocar isso como prioridade, né? Gilberto. Então, acho que um dos principais desafios que tem, né, dependendo da faculdade que o jovem está fazendo, é que muitas vezes a própria faculdade acaba afastando, né, com uma visão às vezes materialista, a visão que a faculdade impõe, né, e se o jovem não tiver estrutura, né, espiritual suficiente, muitas vezes ele acaba até se afastando das atividades porque ela mostra uma outra visão, né, se o jovem, né, entrar nessa jogada, ele acaba também se afastando, né, falando
uma experiência pessoal, eu entrei na faculdade com 30 anos. Na época, já tinha bastante atividade na casa espírita, né? Só que na faculdade existia uma carga horária bem grande, era de segunda a sábado a faculdade. Eu trabalhava em São Paulo, estudava em Santo André, e eu tinha, no final de semana, que era a mocidade nossa, que eu participava, no domingo, eu ia pegar minha filha, meus filhos, né? Eu já tinha 2 filhos na época, então, nessa época, eu tive que me afastar do centro espírita totalmente, né? Porque tendo aula de segunda a sábado, e tendo ainda que estar com meus filhos, né? Acabei me afastando, eu não tinha tempo para preparar as coisas. Então, outro desafio também que eu acho que enfrenta, é a carga horária dos trabalhos que a faculdade exige, né? Você tem que estudar fora do horário, que eles não tem tempo de preparar as aulas na evangelização ou no grupo de mocidade, né? E é isso. Obrigada, Gilberto. A questão da carga horária e também do quanto a faculdade, enfim, vai tomando outros rumos do pensamento, né? Bom, Valteno. Não vou tomar muito tempo, mas eu vou fazer eco com o que a Samantha falou. Eu tinha escrito aqui que é a questão da escala de valores que ele construiu dentro dele. Esse é o principal do desafio. Todos os outros são desafios, né? Tratar mal o jovem, não acolher o que ele recebe da faculdade. Todos esses são importantes, mas nada é tão significativo quanto o que ele definiu em si de priorização. Qual o tamanho do trabalho do Cristo para ele, qual o valor que aquilo tem para ele. Se aquilo tem um valor realmente real, que é o que o resto todo são coisas que atrapalham, mas o valor dele sobre a tarefa, esse é o que é o significativo, né? Então, se isso não foi bem construído, aí ele realmente vai enfrentar esse desafio com todas essas perspectivas exteriores. Mas, na verdade, o desafio é interior. Um ponto aqui para a gente, então, que o desafio é interno, na perspectiva que a gente tem da tarefa espírita. Então, vamos aos depoimentos, finalmente. Estamos todos ansiosos para ouvir aí a história real. Vamos convidar aqui nossos amigos para falar. Eu trouxe aqui 3 perguntinhas, e aí eu queria deixar vocês à vontade, se quiserem, acham que é melhor falar as respostas de uma forma conjunta, ou se preferem falar uma por uma. Vou começar com a Ana, pode ser? Você prefere responder junto ou separar? Eu acho que eu prefiro separado, eu não sei os meninos. Tá bom. Beleza, então vamos pra eu primeira. respondo todas as 3 ou... Você responde a primeira, aí eu Tá passo bom, para os outros, perfeito. tá bom? Então, como você vivenciou o desafio de conciliar a faculdade e espiritismo? No caso, vivencia, né? Vivencio ainda não me formei, me formo esse ano, graças a Deus. Mas, para mim, foi uma questão um pouco difícil, porque o meu centro era em Santos, eu moro em São Paulo e a minha faculdade é no ABC. Além disso, tinha uma grande carga horária, assim, e quantidade de matéria para estudar por conta do curso que eu escolhi. E também a minha faculdade exige bastante compromissos extracurriculares, né? Então, assim, extra-oficiais fora do horário. Então, esses foram, assim, os maiores desafios para eu conseguir conciliar a faculdade e a mocidade, no caso, né? Ver os meninos. Obrigada. Bom, Cauê? Então, eu tava lembrando, né? Eu acho que foi difícil pra caramba, foi muito difícil. Porque eu acho que quando a gente se torna um aluno universitário, é a primeira vez que a gente tem liberdade de escolha. Até então, a gente não tem liberdade de escolha. Você vai para a escola que seus pais te colocaram. Você vai para o cursinho que, tipo, é meio que uma consequência da escola. Mas se ir para a faculdade, você escolhe a sua grade horária, você escolhe seu horário. Então, eu lembro que na época, também, como a Ana falou, exigia muita dedicação de estudo. Só que uma coisa que eu ficava pensando, poxa, mas é 1 hora por semana, talvez 2 horas com o transporte. Então,
E aí eu começava a me questionar no sentido de, poxa, será que 2 horas vai fazer tanta diferença assim na minha vida ao longo da semana? Então eu acho que me questionar sobre isso, ver que, na verdade, não estava sabendo conciliar ali, porque, por inexperiência minha. Então eu acho que, em resumo, foi difícil, consegui, então eu tinha mocidade ali aos sábados, mantinha isso como uma prioridade, diferente da Ana, era tudo próximos, assim, da minha casa, então isso foi algo que deu para conciliar ali, mas realmente eu acho que em vários momentos eu ficava pensando, poxa, eu preciso estudar, e aí a primeira coisa que você quer tirar do baldinho é o espiritismo, porque não é, entre aspas, algo obrigatório, mas ali foi algo que deu para conciliar, quando a gente colocou isso como prioridade. Obrigada, Cauê. E o Gui? Eu tô pensando aqui, eu acho que vai ser difícil eu responder essa pergunta sem responder a segunda, mas eu vou tentar responder só ela agora. Pode engatar, esse é o último. O que Pode. fez a diferença para você se manter na casa espírita? Tá. É difícil, são muitas leituras, então eu me pego um pouco, às vezes fico perdido, leio isso, leio aquilo, o que eu estudo. Participar da mocidade em si, por ser sábado, em alguma época foi nas quintas-feiras à noite também, eu conseguia dar conta. Então, para mim era mais essa questão da disponibilidade de horário mesmo. Mas tendo livre, principalmente de sábado, eu vou e participo. E aí eu achei uma estratégia de, antes de dormir eu vou tentar ler um capítulo de um livro espírita. E aí, ao longo do dia, eu me viro para fazer alguma leitura da faculdade. Transporte público, na pausa do trabalho, alguma coisa assim. Então, eu fui criando algumas estratégias que me ajudam a manter o estudo nos dois. E acho que o que responde a segunda pergunta aí, para mim é muito estranho o que faz eu manter, e é difícil eu responder isso agora, porque eu acho que eu não conseguiria estar na faculdade e me manter nela sem o espiritismo. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me autossabotei muito. E hoje, estando no meio espírita, estando trabalhando e estudando constantemente, isso faz com que eu consiga manter a minha rotina. Então, eu já comecei várias faculdades, até o pessoal estava falando ali no primeiro momento, e foi engraçado porque foi passando um filminho na minha cabeça. A primeira faculdade que eu comecei, eu não estava envolvido no meio espírita, e aí você entra na faculdade e é aquele mundo novo, aquele ambiente materialista, porque era uma faculdade bem materialista. E aí eu acabei indo para o caminho não, legal, vou estudar aqui, mas eu também vou para as festas, e eu vou para os bares, e conheci um monte de gente, e fiquei nesse mundo por um tempo. Até eu perceber o quão vazio era isso, e aí entrei em várias crises existenciais até estar aqui onde eu estou no momento. Mas eu comecei, acho que 3 ou 4 faculdades antes da psicologia e eu não consegui concluir nenhuma delas. E hoje eu vejo, para mim são coisas complementares. O que eu estudo na faculdade, o que eu estudo na mocidade, o que eu estudo no centro, no trabalho, ao longo da semana são coisas que se encaixam. Todas elas se complementam e dão são alguma base para que eu consiga ser melhor comigo mesmo e com o que eu vou fazer. Então, não sei se é pelo curso em si ou se é geral, mas para mim a faculdade que eu faço e o estudo dentro do espiritismo são coisas, é uma coisa só. Não tem separação, não consigo separar. E pelo que você conta, o espiritismo te ajudou a se manter na faculdade por te trazer valores de compromisso, né? E um pouco mais de equilíbrio também, é uma forma de... Parece não, né? Me dá mais forças para vencer essa minha parte sabotadora de mim mesmo. Tanto que eu estou, aos poucos,
percebendo quais são esses mecanismos e enfrentando-os. Eu acho que sem o conhecimento, sem os tratamentos, sem essa base espírita, eu não teria força para dar conta disso. Muito legal, Gui. Vou passar para o Cauê. E eu falar, se vocês quiserem falar na perspectiva também como trabalhadores espíritas que são, podem falar, não precisa ser só no âmbito mocidade. Tá bem. Tá, então o que fez a diferença para mim? Eu acho que hoje, olhando como evangelizador e também como ex-jovem, eu me inspirei muito nos meus evangelizadores. Ali no momento da mocidade, particularmente, eles abriram bastante a vida deles para a gente. Então, eu lembro que eu tinha, sei lá, dúvidas amorosas. E eu ia conversar com o meu, sei lá, com um dos meus evangelizadores. Poxa, como é que você conheceu a Salete, a sua esposa? Como é que você conheceu a Simone? Então, eu conversava. Então, eu acho que conversar com eles, ver o quanto que eles trabalhavam muito, tinham 1001 responsabilidades, conseguir olhar para eles e saber que eles tinham muito mais trabalho do que eu, que só tinha só a faculdade. Acho que isso foi algo que fez extrema diferença para mim, porque nos momentos de dúvida eu falava, poxa, mas eu nem filho tenho, eu tenho só a faculdade, eu vou falar que eu não sou capaz. Então, acho que fazer esse tipo de comparação, olhando para algo que pode ser melhor, me manteve muito firmemente no trabalho espírita ali. Complementando um pouquinho, no meu caso, meus pais são espíritas, né? Então eu sempre tive o hábito de ir na evangelização. Então, para mim, era um hábito mesmo. Toda semana eu estava acostumada a estar naquele ambiente. Então, fez essa diferença para me manter na casa, por ser já a minha fé e eu estar acostumada. Só que, além disso, que nem o meu centro era uma cidade super distante. Eu poderia ter procurado outro centro aqui. Aí eu comecei a pensar, por que eu continuei indo no meu centro espírita em Santos, praticamente toda semana? E é o que alguém, não lembro quem, falou no começo da questão de acolhimento, e também eu tinha um sentimento que eu queria retribuir tudo que o centro espírita me deu ao longo da minha infância. Então, eu tinha essa questão de querer retribuir, de querer ser evangelizadora. E a gente tem a sorte lá que o nosso presidente é, assim, maravilhoso do nosso centro, e ele abre o centro só para gente no sábado. Sábado à tarde só tem a mocidade. Então, ele fica lá com a gente das 3 às 5h30, só para apoiar os jovens. Então, acho que no meu caso também teve essa questão do acolhimento e de querer retribuir tudo que a Casa Espírita me deu, né, ao longo dos meus anos. Muito legal. Vou passar para a próxima. O que você acha que leva o jovem a se afastar da casa espírita? Quem quer começar? Posso emendar já, né? Concordo muito com a questão que o pessoal falou, dessa questão de disciplina, né? Que no Espiritismo é uma coisa tão importante para a gente. Então, acho que o jovem, às vezes, tem uma dificuldade de organizar a rotina, também que o Gui trouxe de se auto-sabotar, né? Acreditar que não vai conseguir dar conta de tudo. Tem a questão da distância, né, que a Monique falou também, muitas vezes o jovem acaba viajando para longe e não tem contatos naquela cidade, não sabe de centros de mocidade, não vai atrás disso. No caso do meu curso, né, ou de outros também, que exigem bastante dificuldade para entrar, provas difíceis, eu vejo também que muitos jovens espíritas acabam parando depois do cursinho, do vestibular, acabam não voltando. E também o que eu vejo que faz muita diferença, que nem no meu caso, eu sou muito atuante no trabalho jovem no geral, e a gente tem muitos eventos de finais de semana. Então, assim, pelo menos uma vez por mês, a gente passa o final de semana inteiro fora, às vezes em outras cidades, trabalhando, montando eventos espíritas. E, às vezes, se você não tem um parceiro
que é espírita, o namorado, namorada, eu acho que isso dificulta também, porque às vezes é o tempo livre que você tem e às vezes o seu parceiro não entende esse seu compromisso que você tem. Acho que isso às vezes pode acabar dificultando o jovem se manter nos trabalhos espíritas. Nossa, isso é super comum, né? Bom ponto. Ela acaba. Comentar aqui, gostei muito do que a Ana falou, eu acrescentaria também, eu acho que é uma fase de muitos chamados, é a primeira vez que o jovem sai de casa de livre arbítrio, então, assim, seja para a faculdade, seja porque ele escolheu, então, nunca teve essa experiência, então, como conciliar isso é a primeira vez para o jovem, então, acho que não vou falar falta de prioridade, mas não ter claramente quais são as prioridades, e isso construído desde a evangelização, seja esse senso de retribuição que a Ana falou, esse senso de, caramba, isso é para mim, é o que eu quero, isso você tem recebendo um outro chamado, você nunca precisou priorizar, você vai. E uma coisa que acho que a gente vai concordar, o jovem ele é muito 880, então ele está apaixonado, ele está muito apaixonado, ele está triste, ele está muito triste, ele está com raiva, ele está com muita raiva. Então, acho que os chamados, seja da faculdade, seja da família, seja de um relacionamento amoroso, da própria casa espírita, eles são pratinhos que precisam ser equilibrados. E a gente, talvez, refletir com o jovem, né, que acho que foi o que refletiram comigo, de saber, olha, é possível conciliar todos esses pratinhos. E, ao mesmo tempo, a casa abriu espaço para atuar, porque não adiantava nada. Da mesma maneira como a Ana querer muito contribuir, poxa, eu queria muito, sei lá, estar aqui, fazer tal coisa, eu quero estudar junto com os adultos. Não pode. Então, eu lembro que, mesmo no início, eu tive uma certa resistência da casa, porque eu queria estudar mais. E aí a casa falou, não, esse estudo aqui é só para casa. Eu falei, mas eu não vou deixar de frequentar a mocidade, eu quero mais. E aí, assim, durante um ano não consegui, só no ano seguinte, quando eu insisti, foi que permitiram. Então, eu acho que dá esse espaço, assim, pô, já tá vendo que ele quer trabalhar, que ele quer estudar, por que impedir, né? Por que não auxiliá-lo e guiá-lo? Então, acho que isso é algo que pode fazer a gente, resumo, né? Então, acho que tem muitos chamados e a gente também ajudá-lo a saber quais são as prioridades, porque ele não vai saber, ele vai tentar fugir para os extremos. Legal, e não só oportunizar, mas aproveitar essa chama, né? Então, começar a ser criativa aí nessa oportunidade, né? Em tentar oportunizar isso. Gui? Eu concordo com o que os amigos disseram. Eu fico pensando que é difícil responder essa pergunta porque eu acho que ela é muito individual, né, de cada pessoa. Mas tem a parte macro, mas também tem o individual de cada um. Eu acho que o que me manteve é essa questão é a consciência do quão benéfico é se manter no estudo espírita, no trabalho espírita. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que o que leva o jovem a se afastar é isso que todo mundo já falou, da questão da prioridade. E hoje, mais do que nunca, nós temos muitas opções, né? Com a internet, tem filme disso, tem série daquilo, tem jogo disso, tem jogo daquilo. Tem muitas possibilidades, tem muitos lugares onde você pode direcionar, disponibilizar o seu tempo. E é muito difícil construir a maturidade para priorizar realmente, né? Então, como que você... Acho que a questão é como instigar mesmo. Eu tô lembrando do pescador de almas. Como que você pesca, né, realmente esses jovens para eles participarem, para eles se engajarem, para eles sentirem que aquilo faz parte, faz sentido na vida deles. Eu acho que essa é a grande dificuldade, em meio a todas essas infinitas possibilidades que o mundo traz, a maioria delas materialista, como que você mostra, como que você instiga o jovem de que, não, isso aqui, olha só o quanto isso te traz. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? É o grande desafio. Esse é um ponto importante, né? Como que a gente instiga. E acho que eu faço parte da coordenação da minha mocidade. E os jovens têm mostrado vontade. Hoje a gente não tem
é mais o trabalho para o jovem, assim, específico, mas a gente fez visitas com eles em outras mocidades e vendo outras casas, outras dinâmicas, eles têm mostrado um desejo por trabalhar, né? E a gente, como coordenador, pode cair na rotina e deixar essa vontade passar. Mas a gente tem que parar, tem que pensar, puxa, né? Pensar junto com eles, o que a gente pode construir, o que a gente pode fazer, né? Senão essa vontade, ela passa, né? A gente tem que aproveitar. Muito bem, obrigada. Eu vou chamar vocês novamente em um próximo momento, mas podem participar, comentar, tá bom? Acho que todo mundo gostou muito de ouvir. E vou trazer um texto aqui e depois abrir para todo mundo falar, tá bom? Esse texto está no livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo. Adolescência e Religião, um capítulo. Eu esqueci de colocar aqui. E ele coloca: é relevante o papel da religião na individuação do ser, que não permite a dissociação de valores morais, culturais e espirituais, reunindo-os em um todo harmônico que lhe proporciona a plenitude. Na adolescência, os ideais estão em desabrochamento, abrindo campo para os postulados religiosos, que, bem direcionados, norteiam com segurança os passos juvenis, poupando o iniciante nas experiências humanas a muitos dissabores e insucessos nas diferentes áreas do comportamento, incluindo aquele de natureza sexual. Eu achei esse texto interessante, que toca num ponto que o Guilherme trouxe, né, de que as coisas se reúnem, né, você não separa pelo espiritismo o moral, o cultural, o espiritual, você pode integrar isso, né, e eu também fiz uma faculdade de humanas, e além disso, por ser uma faculdade pública, tinha um caráter muito militante, esquerdista, progressista, e isso geralmente não se concilia muito com a religião, né? Era um caminho muito, né? Puxa, a religião prende, a religião é conservadora, ficavam no extremismo, e os professores, até as aulas, eram combatendo a religião o tempo todo. E eu tinha que, assim, não foi fácil, tinha horas que eu ficava em dúvida, me questionava, que invadia meus pensamentos, aquilo que, na lógica perfeita, sei lá, de Nietzsche, né, o que ele colocava ali era difícil de conciliar com os valores espíritas, mas ter esse lugar, essa base, onde a gente pode voltar, pode ver um lugar, ter um lugar onde a gente aprende, organiza as ideias e encontra propósito, né? A gente falou disso aqui. A diferença está em você ver na religião aquilo que norteia a sua vida. Puxa, esse é um pilar importante, né? Eu não sou um espírito, eu não sou, na verdade, um corpo aqui que vim para trabalhar, para estudar, e é isso, né? Eu sou um espírito imortal. Então, o mais importante é eu reunir em mim valores espirituais, né? E colocar à disposição da criação de Deus a minha ação, né? O meu empenho, né, no mundo. E se a gente tem essa ideia, as coisas começam a se organizar, né, essa prioridade se organiza. Eu queria abrir para vocês falarem agora. Para abrir, eu vou colocar a pergunta: o que o Centro Espírita pode fazer pensando no jovem que está vivenciando esse momento? Nilzeli. Monique, Nilzeli. Desculpa. Tranquilo, todo mundo pensa que é Nilzeli. Aqui em São Carlos, nós temos duas universidades públicas, uma estadual e uma federal. Nós vivemos o efeito contrário da questão dos jovens saírem para a universidade. Aqui nós recebemos muitos jovens que vêm estudar, e é curioso perceber, tanto nas falas, né, como o que você falou agora há pouco, como faz falta ao jovem a base da infância e da adolescência, porque eu trabalhei na universidade, na área de graduação, inclusive, e falando de jovens em geral, principalmente não espíritas, a gente percebia essa dificuldade diante
dessa liberdade que já foi colocada aqui, da escolha, principalmente das amizades, porque isso influencia muito, né? Então, como que esses pais fortaleceram esses filhos, tanto diante da vida, né, os não espíritas, quanto aqueles que tinham que fazer essa escolha, essa priorização, porque tem que ter foco no objetivo, e saber priorizar. Então, são vários elementos ali desafiando o jovem. Eu penso que, resumidamente, a casa espírita hoje, ela está lidando, primeiro, com essa questão de nós estar, como é que chamam isso? O desafio mesmo, né, que o mundo oferece, e a gente muitas vezes não está presente ali, eu sou um espírito, vivendo essa experiência aqui, né? Então, entender-se como espírito, porque isso exige uma valorização dos princípios espíritas, que também não são muito fortalecidos. Valorizar os princípios espíritas dá essa base diante dos desafios que o mundo oferece, né? E lidar com as consequências da escolha, porque a gente ainda se ilude um pouco de que não é só comigo, né? E, na verdade, é uma coisa individual, né? Muito importante, obrigada. Vamos dando sequência a Leila. Oi, querida. Então, eu estava me baseando, né, na própria Constituição Federal, artigo 229, ela já pregou aqui, a criança e o jovem têm direito da liberdade religiosa. Quer dizer, nem a parte política governamental dá essa consciência que o jovem deveria ter um dever até moral de ser orientado pelos pais, não é? Tiraram, deixa eu lá, Getúlio Vargas tirou o ensino religioso, e eu senti muita falta, porque eu estudei em colégio católico, mas minha família é espírita, e isso dava até um contraponto de você raciocinar onde você estava, para onde você queria ir, não é? Então, essa educação dos filhos, eu achei interessante, que eu fui ver uma coisa não tão antiga, que o jovem, olha só, Monique, tem direito a essa liberdade, quer dizer, aqueles tempos, né, que a minha mãe falava, se não for no catecismo, não vai no clube, ou não vai, sei lá, receber seus amigos aqui. Então, aquele dever punitivo, né, te levava para um caminho mais reto. Agora, essa muita liberdade, acho que se não tiver essa amizade dos pais, tudo mais, porque é um processo, até a gente fala, né, processo tripartite do jovem, porque ele está, assim, muito bombardeado, o que ele vê, o que os pais e professores dizem para ele, e aquele próprio questionamento, né, de quem sou eu. E isso leva ele, coitado, a muitos modelos de ver que não é no centro espírita que ele vai resolver todos os problemas e vai sair de lá zerado, né? Como a religião católica manda, confessa, reza 50 Ave Maria, sei lá, não criticando, mas dava um poder. Então, o jovem, ele tem o poder mais do entorno dele, né? É incrível, porque no miolo, na essência dele, eu sinto que falta isso. Os pais têm medo dos jovens, os pais recebem broncas dos jovens, mas não dão aquela situação mais assim firme, não é? Então é uma luta assim muito grande, viu, Monique? Por isso que esse acolhimento dos pais dentro do centro espírita eu acho de suma importância, porque ele é o catalisador de todas as informações que o jovem precisa. Ele está muito perdido. Ele quer o amor do jovem, ele quer curtir o filho, e esquece, não é, dessa essência tão importante. Obrigada. Muito legal, Leila, isso que você colocou. E hoje a gente entrou numa época em que, dentro do campo educar os filhos, tem mudado muito a forma. E hoje as pessoas têm medo de traumatizar. A gente vê isso acontecendo. Porque aumentou a depressão, porque aumentou a ansiedade. Então, estão dando muita liberdade mesmo, né? Pedem a ideia de que ainda é dever dos pais colocar limites, colocar direcionamentos, levar para a religião, né? E a gente vê muito isso acontecendo. Só que achando que está causando um bem, né? Não dando limites, deixando livre, na verdade você não ajuda a pessoa a construir o seu eu, né, de uma forma adequada, e isso sim é traumático, isso sim pode causar problemas de saúde mental, né? Fiquei pensando nisso durante sua fala. Passar para a Sheila.
depois a Denise, e a gente passa para o próximo momento. Sheila? Tá no mudo ainda. Eu tive uma experiência em Recife. Bom dia, eu sou de Recife, mas atualmente eu estou em Bauru. Onde a mocidade lá chegou a ter 90 jovens. E eu era coordenadora lá. E a gente colocou um atendimento fraterno para os meninos, porque eles chegavam com muitas questões, principalmente aqueles que já estavam começando a trabalhar e os que estavam na faculdade. Então, o que o Centro Espírita pode fazer, pensando no que o jovem está vivenciando nesse momento, né, de liberdade, de escolha, de organização de agenda, de tempo, de entender suas prioridades, é criar um ambiente no centro onde ele se sinta confortável de conversar e de ser quem ele é. Então, a gente precisa acolher o jovem no centro, sem fazer juízo de valor para como ele se veste, para o que ele pensa naquela hora, para a decisão que ele tomou naquela hora, acolher ele e direcionar ele. Uma outra coisa que eu acho importante é quando o evangelizador fizer o planejamento das aulas, ele sempre trazer as aulas, aqueles conteúdos que a gente tem que parece inalcançável, ele trazer para a vivência real e citar exemplos, às vezes, exemplos da própria vida dele, porque vai aproximar o evangelizador do evangelizando. Um dos meninos falou isso, né? Que ele perguntava para o evangelizador dele: como é que você começou a namorar a sua esposa? Como é que foi isso? Então é muito importante a gente saber que o centro espírita ali, a mocidade, não é nosso lar ainda. Ninguém ali é perfeito. As pessoas que estão ali estão para se melhorar. Então, se o jovem encontra ali, poxa vida, eu estava ali na faculdade, acabei indo no bar, dancei, bebi, não vou mais no centro não, que eu vou ter vergonha de dizer isso, pessoal. Ele não pode ter esse sentimento. Ele tem que chegar para você e dizer assim: poxa, Manique, eu fiz uma escolha errada, eu fui lá, bebi, experimentei isso, estou me sentindo tão mal. E você tem que estar preparado para acolher e dizer assim: olha, faz parte desse aprendizado. Vamos seguir por outro caminho, não era assim que Jesus fazia? Vai, não tornes a pecar. Então, assim, eu acho que o que o Centro Espírita pode fazer, pensando no jovem, é acolher o jovem do jeito que ele é, sem fazer juízo de valor, sem apontar erros, e tentar trazê-lo para a realidade, conciliando evangelho, vivência e autoconhecimento, que um dos meninos falou e que se auto-sabota. É muito importante proporcionar para ele esse mecanismo. Obrigada. Nossa, Sheila, muito bom passar para a Denise para encerrar esse momento. Então, nós estamos falando a respeito do jovem e o tema é faculdade versus espiritismo, mas a gente esquece de pensar, né? Esquece não, a gente pensa que muitos, mas muitos jovens não chegam à faculdade. Muitos deles não têm o apoio dos pais. Muitos deles, os pais não têm nem tempo para ficar com os filhos, porque trabalham muito, tem uma situação financeira. Nós estamos pensando em jovem que tem uma situação melhor financeira. E os jovens que não têm essa situação? É um tema também para a gente pensar, porque talvez esses precisem mais até, né, do apoio da Casa Espírita. Talvez a gente tivesse que ir até eles para poder trazê-los para a Casa Espírita. Esses não vão vir sozinhos, nós vamos ter que ir lá buscar. Eu acho que é isso aí, pescador de homem, gente. Nossa, Denise, você falou a pulguinha que estava atrás da orelha de todo mundo aqui, eu acredito, eu também estava assim, putz. E aí, eu acho que isso entra na nossa questão. O que o Centro Espírita pode fazer para o jovem que está nessa fase, essa fase de saiu da escola, e aí? Né? E se ele não tem uma condição financeira adequada, uma família que o apoia, né? E ali tem no Centro Espírita uma rede de apoio. Será que a gente também não pode ajudar esse jovem a direcionar, né, ajudar a direcionar, puxa, o que você quer, traçar esse plano, né, porque o espiritismo também, a mocidade também é um lugar onde a gente pode ajudar nessa vivência mesmo, né, puxa, como é bom você ir encontrando o seu caminho profissional, né, a gente pode, como Centro Espírita, também dar esse apoio, né. Bom, eu acho que
resumindo, antes de passar para as próximas perguntas, vocês trouxeram aí acolher o jovem para que ele se sinta seguro para se abrir, né? A mocidade trazer temas práticos da vida diária, né? Os trabalhadores serem referência também, né? A gente cuidar do exemplo que a gente dá, né? Porque eles estão observando, puxa, se aquele trabalhador não vai com frequência no centro espírita, não parece que se sacrifica, porque eu vou fazer isso, né? Isso inspira, e o Cauê trouxe muito isso fez muita diferença para ele. Ele via os dirigentes da mocidade como pessoas a quem se inspirar. E a Kátia comentou ali no chat, atividades que combinem com essa fase. E aí eu vou pegar essa frase dela para engatar nessa próxima pergunta. Como a ação espírita e o espiritismo ajudou profissionalmente e vice-versa? O que eu quero dizer aqui, né? Além de tudo, o jovem está entrando ali num conhecimento profissional. E muitas vezes isso pode servir à casa espírita, né? Então, a advocacia, a pessoa da economia, o professor, o psicólogo, né? Assim, tantas coisas que isso podia... A casa espírita tem muitas necessidades, né? Por que não? De design, né? Fazer os cartazes. Por que não aproveitar isso na casa espírita, né? E às vezes o espiritismo, para mim, valeu como um estágio, assim, o melhor estágio que eu já fiz para a faculdade. Como que a gente une essas coisas, né? Como a gente oportuniza essas atividades. E aí eu queria ouvir se isso ajudou vocês, Cauê, Ana. O Gui está a caminho do Centro Espírita, então ele vai responder no chat. Como a ação espírita e o espiritismo ajudou profissionalmente e vice-versa. Cauê. Tá bom. Eu acho que a casa espírita me ajudou a ter menos dúvida sobre o que eu queria fazer na faculdade. Porque eu tinha uma tendência para exatas, gostava bastante, e aí eu acho que até os meus evangelizadores percebendo isso e abrindo espaço, começaram a me aproximar da evangelização e ver que isso era legal. Então eu falei, caramba, exatas, criança, educação. Então eu segui por essa área, comecei a dar aula de matemática particular para filhos de evangelizadores, foi assim que eu comecei. Então acho que nesse ponto foi muito bom. Também acho que, além disso, assim, pensando nas habilidades técnicas e naquelas que não são tão técnicas, eu acho que também tem uma questão de a gente aprender a lidar com o outro, né? Então, para o jovem, novamente, né? A gente está saindo do ninho dos pais, é o seu primeiro contato com o mundo na maior parte das vezes. Então, eu sinto que quando eu entrei no mercado de trabalho profissionalmente, várias habilidades que eu olhava para trás e falava, caramba, eu aprendi isso na casa espírita. Por exemplo, fazer reunião. Um espírita adora fazer reunião, 7 horas da manhã, meia-noite, que tiver que fazer, a gente faz. Então, a gente chega no trabalho e às vezes as pessoas não sabem fazer, ou não sabem fazer uma ata, não sabem conciliar pontos de vista diferentes. Então, dentro da casa espírita, acho que é algo que a gente naturalmente faz parte da nossa doutrina discutir, debater, e aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, essas habilidades são muito valorizadas lá. Então, acho que foi algo que me ajudou bastante. Muito legal. Ana? Também tive uma experiência semelhante. Essa questão de ser evangelizadora, você aprende a se organizar, montar ações evangelizadoras, né, a se virar nos 30 ali, quando o jovem surge com uma pergunta. Isso me ajudou muito, me ajuda muito no meu curso, que a gente tem que apresentar muito artigo, fazer muitas apresentações, e o pessoal às vezes até elogia, né, nossa, você fica calma apresentando, eu falo, gente, isso aqui é toda semana no centro, dando aula, né, dando ação evangelizadora. Além disso, acho perfeito as palavras de Joana, né, como sempre, principalmente a parte que ela fala, poupando o iniciante nas experiências humanas a muitos dissabores e insucessos. E isso, no meu dia a dia, assim, profissional da faculdade, na área de estágio que eu tô, é muito presente, né, eu faço medicina, então eu lido com muitos temas difíceis, né, muita questão de pacientes que acabam morrendo, jovens que vêm com ideações suicidas, pacientes
usuários de drogas, então são temas muito difíceis, muito pesados, que o espiritismo é a minha fé e dá esse amparo espiritual e esse suporte espiritual para mim em momentos difíceis. Acho que isso fez muita diferença, assim, no meu profissional. A gente vê, às vezes, colegas que acabam se deixando ir por influências ou por esses temas mais difíceis, acabam tendo uma cobrança muito grande, não sabendo administrar todas essas questões muito pesadas, e acho que com certeza o espiritismo dá uma base, e a fé, que é o principal, né, nesses momentos mais difíceis. Muito bom, Ana. Gui, você vai escrever? Ou vai falar? Eu vou comentando enquanto ele escreve, eu acho. Tá bom. Eu ia só comentar, assim, para mim, o contato com crianças também, né? Às vezes as pessoas não têm contato com criança, e a Casa Espírita oportuniza isso. Eu lembro de ver meus amigos, assim, sem saber como tocar na criança, sem saber como é que fala, que bicho é esse. E a gente tem isso na Casa Espírita, né? Quem participa de evangelização infantil, a gente está ali conhecendo a criança, aprende a falar. E a fé também, acho que a Ana trouxe um ponto muito importante, da gente se sustentar em Deus no momento difícil da profissão, né? Guilherme, bom, vou abrir para a próxima pergunta, aí quando o Gui escrever a gente lê o que ele falou, tá bom? Que dicas você daria para o jovem que vive essa fase e para trabalhadores espíritas que gostariam de integrar o jovem na casa espírita? Quem quer começar? Vai lá, Ana. Nessa pergunta, quando eu vi, eu pensei mais na visão dos trabalhadores espíritas, né, frente à minha experiência como jovem, né. O que a gente percebe que os jovens trazem, assim, de relato, é que muitas vezes esses trabalhadores não conhecem os jovens que eles têm. Então, sim, acolhimento muito importante, eu acho que é a palavra-chave, mas acho que dá para a gente tentar conhecer esses jovens, né? Conversar com eles. Oi, tudo bem? Como está a sua vida, né? Conhecer mesmo. Além disso, acho muito importante integrar os jovens e a mocidade em outras atividades da casa. Então, a gente vê também, muitas vezes, que a mocidade é algo, assim, à parte, né? Parece que é um órgão à parte, assim, no centro, onde são, o que vivem, o que fazem, né? Então, a gente tem uma experiência muito legal também nesse meu centro, que até começaram a convidar os jovens para participar das reuniões de diretoria, para ver. Muito importante, que dá essa sensação de realmente pertencimento. E também, em troca, uma questão, eles exigiam também responsabilidade da gente, então, de apresentar o que estava sendo estudado, né, para casa, realmente fazer parte ali. Então, quando tinha evento beneficente, assim, para arrecadar dinheiro também, os jovens iam lá para ajudar, limpar mesas, ajudar ali na noite da pizza, da massa. Então, eu acho muito importante essa questão de realmente integrar o jovem nas atividades da casa. Faz muita diferença. Nossa, gostei muito. Fiquei hipnotizado com a fala da Ana. Da minha parte, acho que se eu vou falar como se eu estivesse falando com um jovem, uma dica. Tem uma frase de André Luiz que eu li quando era mais novo, que fala assim: você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então, poxa, se a gente já viveu tantas vezes, a doutrina faz isso. Quase sempre o jovem não chega na mocidade pela primeira vez, ele está vindo lá da evangelização. Poxa, será que talvez não seja a primeira vez que o jovem tem contato com a doutrina? Então, será que é para a gente ser quem a gente sempre foi? Ou a gente está aqui para ser algo diferente? Então, existe uma reflexão ali por parte do jovem, que talvez o trabalhador possa auxiliar ele nessa reflexão, de saber, poxa, será, e aí?
qual caminho será que espiritualmente, antes de reencarnar, você escolheu? Então, essa ideia do planejamento reencarnatório, eu acho que é importante, porque traz para o racional. Então, e outra coisa também, né, falando sobre aquela questão de conciliar. Se é algo que vale muito, será que não é lógico que custe muito também? Porque vai exigir sacrifício, mais do que o normal? Então, acho que essa é uma reflexão muito legal de fazer com o jovem. E para o trabalhador, né, para os tarefeiros, eu acho que tem uma questão de mostrar o espiritismo para o jovem na sua essência. Porque quantas vezes a gente, como evangelizador, a gente não quer apagar incêndio? Ah, vou falar sobre bullying. Ah, vou falar sobre drogas. Vou falar sobre sexo. Poxa, mas e qual é a escala espírita? E a progressão dos espíritos? E as virtudes? E por que Deus fez tal coisa? Então, o livro dos espíritos ali, a gente está trabalhando lá com as crianças, poxa, tem muita coisa ali que a gente, no calor do dia a dia, a gente não percebe o quanto é valoroso para um espírito saber daquilo. Saber que ele tem uma escala espírita, de que ele está na terceira ordem, que o espírito lá na primeira ordem não tem nenhum apego da matéria. Então, acho que tem uma questão de ensino para o trabalhador, e também essa questão de vivência, porque da mesma maneira como eu evangelizando mesmo, eu percebia quando o meu evangelizador vinha com o mesmo sapato toda vez na reunião, ou quando ele vinha com a mesma camisa 2 vezes por 2 segundas-feiras à noite, eu percebia isso. Imagina aquilo que a gente não percebe racionalmente, né? A vivência que a Monique até comentou. Então, acho que tem essa questão. Poxa, tarefeiro, viva aquilo que você está falando para os jovens. Você está falando de comprometimento, mas você é comprometido. Você fala de estudar, mas você estuda. Você fala de ler livros espíritas, mas você lê livro espírita. Então, acho que o jovem vai se espelhar muito nessa fase. Então, é importante que nós, como trabalhadores, a gente se inspire, tente ser esse bom exemplo para eles. Tá bom. E Cauê, agora você falou de apagar incêndios. Você consegue contar da experiência da Bruna, né? Que foi numa mocidade de apagar incêndios? Se você quiser, eu falo. Pode comentar, você está falando da... Comenta você. Tá bom. A Bruna é a esposa do Cauê, ela esteve aqui semana passada, né? Ela participou de uma mocidade de apagar incêndios, e ela conta muito que depois, passou um tempo, teve gravidez precoce, teve gente usando drogas, teve tudo que foi trabalhado, porque não foi trabalhado as bases, né? Aquilo que muda a perspectiva de vida. Então, a gente pode sim trabalhar esses temas, mas sempre sem esquecer aquilo que ninguém quer ouvir, mas é importante, né? De uma forma interessante. Eu vou ler o que o Gui falou, depois vou abrir para quem levantou a mão, tá bom? O Guilherme escreveu sobre a primeira pergunta, né? Como ajudou profissionalmente. É o processo de humanização, resumindo. De um lado, entendo os processos humanos e como funcionamos, e do outro tenho a moral, modelo e guia de Jesus. Esse contato tem mudado constantemente como percebo e interajo com o mundo, buscando sempre ser melhor. O Guilherme, como faz psicologia, né, ele entende ali como o ser humano funciona e vê a importância da parte moral, né? Acredito que é isso que ele está trazendo. Legal. E se quiser depois escrever a próxima a resposta, tá bom? Fica à vontade. Então eu vou, gente, vou abrir para vocês falarem. Aí depois eu termino com esse textinho, tá bom? Acho que foi o Roberto que levantou a mão primeiro. Oi, bom dia. Eu já falei em outras oportunidades, eu voltei nos bancos da faculdade agora, e a integração comigo, com os jovens, é muito grande, né? E tem um jovem de 22 anos que ele se encantou com o espiritismo. Então, o que a gente está fazendo? Eu esqueci o nome que falou sobre integração, né? O jovem participar dos outros eventos da Casa Espírita. Eu acho que isso é fundamental para que o jovem conheça a Casa Espírita, e não somente no dia da mocidade. Então, eu tenho aula 3 vezes por semana, e um dia da semana é online e só sobra um dia. Então, para eu ir na Casa Espírita, eu tenho que conciliar a faculdade também. Então, às vezes, o trabalho que eu fazia há muito tempo, eu não pude fazer mais, e aí
é semestral, né? As matérias são semestrais, então a cada semestre a gente está mudando. Então, vai entrar, a gente está de férias, vai entrar um novo semestre e a gente vai mudar novamente a grade, né, curricular. E esse meu amigo da faculdade, ele está tão encantado que o que eu estou fazendo com ele? Eu estou levando ele em todas as atividades do dia da faculdade, né? Do dia do centro, né? Da casa espírita. Então, nesse período de férias, eu estou levando no trabalho de terça-feira, de quarta, de quinta, de sexta, que a casa espírita tem. E aí ele comentou comigo, ele falou, poxa, Roberto, como é bacana interagir com os mais velhos. Como é bacana conhecer os trabalhos e não só ficar, né, naquele específico trabalho. Então, acho que tudo que aquela... eu esqueci o nome da que falou sobre integração. Isso. Está certíssimo. E não só também na questão de arrecadar fundos ou tal, na questão de trabalhos mesmo. Integrar de uma maneira, tem que estar de entregar uma maneira numa câmara de passe, num trabalho um pouco mais sensível. Isso é que tem que fazer, né? Então, ele está amando e já está trazendo um outro jovem também que gosta, né, da questão espírita, e esse jovem já está vindo já também junto. Não só na mocidade, porque na casa espírita da gente não tem mocidade, não tem nem a evangelização infantil, mas essa integração com o jovem e com o pessoal mais velho é muito importante. Que legal, Roberto. E é isso, às vezes a casa não tem mocidade, mas a gente não precisa fechar a porta para o jovem, a gente vai inserindo, vai pensando maneiras de inserir, né? Bom, agora é a Samantha. Depois, gente, quem quiser ler o chat, tem muita coisa legal, tá bom? Não vai dar para a gente ler, mas tem muita coisa boa lá. Alguns pontinhos rápidos. Um que o Cauê falou, que eu achei interessante, né, deles saberem a base. A gente pegou uma vez uma programação de aula sobre autoestima, que é uma questão que eles traçam, né, e que muitas casas querem trabalhar autoestima, como, né, quer trabalhar o bullying e tal, né, mas e a base? Tinha uma série de conteúdos aí, eu disse assim, mas cadê o conteúdo que diz assim, você é centelha divina? Porque nada melhor que para uma autoestima saber que somos uma centelha divina, né? Então, a base realmente, como o Cauê falou, eles saberem as etapas, né, do espírito, eles adoram videogame, eles amam passar de uma etapa para outra, né, e saber que nós estamos numa etapa do videogame, que vamos cada vez mais, e essa linguagem próxima deles, eu acho importante, né? Outro dia estava eu e uma amiga fazendo um material para a juventude sobre Kardec, e aí a gente estava na dúvida se a gente colocava Kardec ou codificador, ou Kardec vida e obra. Aí passou o meu sobrinho e disse assim, não, mas como assim? Eu falei, nós estamos pensando num título. Ele falou, não, vocês têm que colocar assim, ó, Kardec, o cara que falava com os espíritos. Eu falei, o cara fica ruim, mas o homem que falava com os espíritos fica interessante, porque aí o jovem vai querer ler isso daí. Ele é curioso, jovem, mas se você colocar Kardec vida e obra, ninguém nem vai ler isso aí. Então, assim, ouvi-los, né, para preparar o nosso material, deixá-los participar desse processo. E outra última coisa é a propaganda sobre a mocidade. Não pode ser aquele recadinho no final, gente, tem uma mocidade sábado às 10 às 11. Não, tem que falar, gente, nós temos um grupo aqui que se reúne de jovens, eles falam tanta coisa, eles discutem, e a gente fazer a propaganda muito bacana do que acontece mesmo lá na mocidade. Temos que fazer o marketing do Kardec, que eu brinco, né? O marketing, bom, não dá para ser aquele recadinho no final da palestra, acabando rapidinho. Tem que ter um momento ali que a gente fale e ouvi-los, né? Eu já pensei aqui, já vou querer a gravação dessa reunião, para passar os depoimentos dos meninos para o meu pessoal da mocidade, para o meu pessoal da pré-mocidade que vai para a mocidade, né? O depoimento de um jovem para outro jovem tem muito peso para a continuidade deles dentro da doutrina, né? Ter espaço ali na palestra para que um jovem conte, para que um jovem faça um convite, né? A linguagem deles, a gente sair, não banalizar o conteúdo espírita e doutrinário, que eu acho que não é esse o caminho, mas a linguagem, sim, acessível. Muito bom, Samantha, obrigada. Vou passar para o Valtem. Oi, filha. Eu gostei dessa ideia da Samantha. Eu estava também pensando aqui, esse
material, a Cris até mandou no chat para mim, podia usar no jovem evangelizador esse estilo, né? Fazer um depoimento dos jovens, porque discutir sobre isso para o jovem é muito importante, ele parar para refletir sobre isso. Muito legal. Mas eu lembro, a pergunta era dicas para o jovem em relação a isso, como viver essa fase, né? Uma coisa para mim, eu tinha anotado muita coisa, mas o tempo está curto, Pode eu falar. lembro muito... Oi? A gente está no finalzinho, pode falar, não tem problema. Tá bom. Eu me lembro muito, primeiro, é importante a gente dar uma perspectiva espiritual para ele. Ele está num programa reencarnatório. E aí mostrar que pessoas falham, que você vem para a vida e você não funciona. E, na verdade, muitos falham. São raros os que completam. E aí a gente mostra, faz aquela figura do foguete, né? A fase da juventude é o momento do lançamento do foguete. E, dependendo do ângulo que você dá, você estava querendo ir para a Lua, e ele vai para outro lugar, se mexe um pouquinho. É um desvio na área do sexo, é um desvio na área da profissão, é um desvio, enfim, é o uso de drogas. A pessoa já tinha hábito de fumo em outras vidas, e aí nessa vida ela potencializa isso. Então, é uma conscientização dessa fase e de que ele vai decidir o futuro dele para essa encarnação. É muito importante falar sobre isso. A outra coisa que eu acho bem interessante é o jovem ter a mente como se fosse uma acuidade, uma capacidade de perceber as experiências com Deus. Isso é muito importante, porque Deus fala com a gente muito. E eu me lembro de várias situações, né? Até na formação, por exemplo, da Monique, eu me lembro da Monique falar assim, pai, vai passar o High School Musical na TV, e eu queria ver o High School Musical, tal, e a gente tinha um encontro de evangelizadores, e aí eu falei assim, mas filha, nós temos um compromisso com Deus, em primeiro lugar as coisas de Deus, e blá, 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 aquele discurso de pai. E aí a gente foi. Quando a gente voltou, tinha um DVD do High School Musical que o meu irmão tinha deixado para ela de presente, sem ter sabido de nada que tinha acontecido, né? São experiências com Deus. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. E todas as outras vos serão acrescentadas. Essas experiências fortalecem no jovem, ou no ser, né? Não só jovem, em qualquer fase, de que o caminho com Deus é o caminho que vai fortalecer a gente, né? Então, e a outra questão é que ele perceba a ele mesmo, indo para o centro espírita e não indo ao centro espírita. Perceba, porque isso eu fiz comigo. São versões diferentes do Valteno. Aquele que está no ritmo, em sintonia, na tarefa, em atividade, com a mente espiritualizada, do Valteno, que está apenas preso nos problemas profissionais, nos problemas do dia a dia. Então, essa autoconsciência também faz a gente falar assim, nossa, essa minha versão A é muito pior do que a B, é melhor eu não ficar muito nessa versão. Então, são também orientações que eu acho interessante para todos nós, né? Não só para o jovem, mas para todo mundo. Muito obrigada. Silvia? Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Estou escutando, agora eu posso abrir a câmera, não estou em casa. É o seguinte, de tudo isso que vocês estão falando, eu faço parte esse ano da diretoria de uma casa espírita, e eu levei essa questão dos jovens, inclusive compartilhando no grupo esse nosso encontro. A gente encontra muita resistência aos jovens. A gente está conversando no melhor dos mundos. Só queria compartilhar uma experiência para vocês, para ficar como reflexão, e que aconteceu esse final de semana, sexta-feira passada. Minha filha fez também psicologia. Ela vivenciou toda essa questão do movimento, do militarismo, todas essas coisas. E aí, não obriguei ela a ir na casa espírita, ela ia, mas não obriguei, mas ela cresceu com todos esses valores espíritas, porque eu sou espírita de berço. Meu pai, né, somos todos espíritas. Aí, ela está aqui na cidade dela, e ela entrou como psicóloga numa instituição espírita. Meu Deus, graças a Deus, Deus tem caminhos maravilhosos, ela está numa instituição espírita,
ela vai poder desenvolver todo o amor dela, tal, não sei o quê, não sei o quê. Só que ela vinha enfrentando uma dificuldade, ela e outros profissionais jovens, que eles são muito acolhedores. E ela acabou de ser demitida por ela ser acolhedora, porque não é a política. Então, gente, essa história da inserção do jovem, ela é muito mais complexa, é muito mais dolorida do que a gente imagina. E é o que eu falo na minha casa espírita. A inserção do jovem não é só o jovem de 20, 30 anos, é o jovem de 40 anos, frente ao movimento antigo, frente ao movimento espírita idoso, que a própria pesquisa da USE São Paulo fez. Os trabalhadores espíritas estão entre 60 e 70 anos, e ainda muitas casas espíritas têm aquele discurso, mas faz anos que a gente faz assim. Mas é a tradição da casa, foi isso. E ela mandou para mim a conversa no WhatsApp que alguém lá teve. Então, essa questão, agora, como é que eu vou explicar para minha filha? Não, filha, isso são os espíritas, você não pode ser acolhedora. Você tem que. Isso está lá na conversa. Isso está lá na conversa. Ela e mais outras jovens. Quer dizer, ela está no mercado de trabalho desenvolvendo aquilo que ela aprendeu na faculdade em termos de acolhimento e mais toda a bagagem espírita, porque em uma das nossas conversas, filha, você já tem o amor cristão que Jesus ensinou. E é dela. Ela já traz isso. Ela que está nos ensinando um monte de coisa, sobretudo fazendo a faculdade de psicologia. É só isso para ficar como reflexão, pessoal. Tá? Muito legal a Denise falar de que a gente está falando nos jovens que têm condições e os jovens que não têm condições. Então, a gente precisa olhar muito para isso, abrir o nosso coração para os jovens, porque a dificuldade ela é muito maior do que a gente imagina. Obrigada pela atenção, tá bom? Estava atenta a tudo, tá? Só estava escondidinha. Tá ótimo. Bom, trouxe aí como tem muitas coisas para a gente pensar nesse tema, né? Bom, para finalizar, acho que só trazendo alguns pontos para a gente pensar, né? De ajudar o jovem a construir esse senso de propósito e de que exercer o nosso papel no mundo não é só a nossa profissão, né? Mas a casa espírita pode oportunizar isso, né? E a nossa habilidade aprendida na faculdade pode ser um ponto de fixação do jovem na casa espírita, se ele tem a oportunidade de ajudar com essas habilidades, né? E ter também um ambiente onde a gente possa ter amigos espíritas, porque se na juventude é muito importante o que os amigos fazem, se eu só tenho amigos lá fora, o dilema é muito maior. Sigo os valores cristãos ou faço o que todo mundo faz? Mas se eu tenho o todo mundo, a galera dentro do centro espírita, né, fica mais fácil eu ser coesa com os valores cristãos. Eu tenho pares que compartilham disso também. Então, acho que isso é muito importante, ter esse ponto de amizade ali. Não sei se Ana e Cauê querem comentar, fiquem à vontade também, tá bom? E dizer que os dilemas da vida não se encerram quando vai para a faculdade, pelo contrário, né? Quando você sai da escola, você atinge a maioridade, né? E aí sim começa muita coisa também, né? Assim, as coisas podem piorar muito. Então, é muito importante o Centro Espírita dando suporte nesse momento. A gente tem que apoiar, tem que acolher, tem que orientar, né? Bom, e é isso. Aí, para encerrar, eu queria trazer uma fala de Emmanuel, tá bom? Pra gente... Aí, aqui, Emmanuel falando para cada um de vocês. Eu também. Deixa só, que eu não estou vendo vocês. Só diminuir a tela aqui. Tá. Bom, orientar a infância e a mocidade em Cristo é iluminar o presente e preparar o futuro do mundo. Não se ergue a casa sem alicerces. Impraticável a edificação da cidade sem o desbravamento. Inalcançável a bênção da colheita sem o suor da semeadura. Impossível civilizar sem aparelhar. Recolher o bem legítimo sem esforçarmos-nos, exigir de outrem sem dar de nós mesmos.
A obra do Espiritismo Evangélico, junto da mente juvenil, é o setor fundamental nas realizações doutrinárias, reclamando o concurso indispensável dos cooperadores fiéis. Razoável amparar aos que indagam e auxiliar aos que choram. Entretanto, é imprescindível estender braço amigo aos que se iniciam no aprendizado, em plena manhã da vida humana, para que aprendam a perguntar e a sofrer com proveito. Aqui é Emmanuel chamando a gente para não esquecer da juventude, né? A gente ampara quem chora, a gente auxilia aqueles que trazem suas questões, mas a gente tem que cuidar dessa semeadura, desse porvir. Então, era isso. Mônica, quer falar e a gente finaliza. Sim, eu achei o tema assim, bem específico, muito bom. Depois eu queria a gravação, porque a gente tem um grupo de jovens que trabalha na Revista Espírita, e a gente queria, então, passar essa gravação para eles, né? Era só esse pedido. Legal. Vou convidar eles mais vezes para dar depoimentos em outros lugares, para ajudar. E eu acho que a Denise convocou um tema, né? Como ajudar esse jovem numa situação mais vulnerável, de menos apoio financeiro. Pensar como inserir isso na nossa programação de temas. Então, muito obrigada, Ana, Cauê e Guilherme, que estiveram conosco. Viu? Foi muito proveitoso. Bom, vamos orar, então. Quem gostaria? Deixa eu ver. A gente tem que escolher, né? Tem que voluntariar alguém. Ai, meu Deus. Escolher a Estela. A Estela que está aí sempre trabalhando dentro da juventude. Obrigada, Monique. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos, né? Você estava lendo o tema, o texto aí de Emmanuel, e eu estava aqui lendo, né, na tela, na verdade, que fala assim que a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a se organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É também uma mensagem do livro Verdade e Vida, do Chico, psicografada por ele, né? E é de Emmanuel também. Ele sempre faz muitas comparações, né? Assim, para que a gente tenha essa atenção ao jovem, seja o jovem espírita, seja o jovem que já está na casa, que é uma preocupação muito séria, seja o jovem que não conhece o espiritismo. Acho que nós temos que nos unir em oração agora por todos eles, né? Para que a gente tenha sabedoria, palavra, discernimento, para fazer o convite. Um convite para conhecer a doutrina espírita, um convite para conhecer Jesus, um convite para se aproximar dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que fortalece, que liberta, que sejamos todos nós luz, instrumento para essa tarefa que tanto tem tocado o nosso coração, gritado dentro de nós, senão não estaríamos aqui falando sobre esse tema. Que estejamos atentos, que estejamos de ouvidos e coração aberto para isso. Obrigada, Pai, por esses minutos tão importantes, por essa hora tão maravilhosa, pela vida desses jovens que estão presentes, por aqueles que fazem parte do trabalho na doutrina espírita, que possamos, Pai, fortalecer cada vez mais esse movimento e juntos, na mesma direção, seguir a Tua direção, Pai, para um futuro promissor, que o Espiritismo cresça no coração do homem, e assim fazemos o que Jesus Cristo tanto nos pediu, né, para colocar o amor no coração de cada um. Que assim seja, pessoal. Obrigada por